disseram que levantar 3 ou 4 vezes de madrugada para urinar, sentir um cansaço que não passa e perder a firmeza na hora da intimidade é apenas o preço normal de envelhecer. Mentiram para você. Disseram que o corpo masculino simplesmente desliga depois de uma certa idade e que você precisa se acostumar com isso. A verdade é que a sua idade não é a culpada por esse desgaste. Você deita a cabeça no travesseiro e, em vez de descansar, o seu cérebro entra em estado de alerta. Você caminha até o banheiro no escuro, pisa no chão frio e fica parado em frente ao vaso sanitário esperando um fluxo que sai fraco, gotejando, deixando aquela sensação terrível de que a bexiga ainda está cheia. E quando o momento A2 acontece, o corpo hesita. A firmeza não se sustenta. A vergonha toma conta do quarto. Eu sei o quanto isso machuca a sua identidade, porque vejo essa frustração de perto todos os dias. A culpa não é sua. O seu organismo está apenas reagindo a um ambiente desfavorável. Meu nome é doutora Bruna Machado, sou urologista com mais de 15 anos de experiência clínica. E hoje eu vou revelar qual é o hábito noturno exato que está favorecendo o inchaço da sua próstata em silêncio. Vou te mostrar como compostos naturais específicos apoiam o seu metabolismo para resgatar a sua saúde do homem 60+. Antes de eu te explicar o que está acontecendo no seu corpo agora mesmo, comenta aqui embaixo o seu nome e de qual cidade você está assistindo. E já se inscreve no canal. O que a grande maioria dos homens ignora é que a perda da vitalidade raramente é um evento repentino. Ela se esconde naquilo que você faz todos os dias antes de apagar a luz. Quero que você conheça a história do Valdir, 65 anos de idade, um homem metódico, que trabalhou mais de 30 anos como contador. O Valdir sempre foi o tipo de homem que gostava de ter o controle de tudo ao seu redor. As contas pagas em dia, o carro revisado, a grama do quintal sempre cortada. Mas quando ele entrou no meu consultório numa tarde de terça-feira, a postura dele era de quem havia perdido o domínio sobre a própria vida. Ele sentou na cadeira, tirou os óculos de grau, esfregou os olhos pesados e respirou fundo. A camisa dele estava perfeitamente alinhada, mas o rosto carregava um esgotamento profundo. Ele me disse, com a voz um pouco embargada, que a noite havia se transformado em um verdadeiro castigo. O Valdir não dormia mais. Ele apenas tirava cochilos interrompidos pela urgência implacável de ir ao banheiro. Só que aqui tem um erro ainda mais perigoso que a maioria comete ao tentar entender a origem desse cansaço diário. Ele achava que o problema era apenas uma bexiga fraca ou uma próstata velha. O que ele não percebia era como a rotina dele estava criando um terreno biológico perfeitamente desenhado para inflamar o próprio corpo. O Valdir tinha um hábito que ele considerava inofensivo. Durante o dia inteiro, na correria ou em casa, ele quase não bebia água. Ele evitava líquidos para não ter que ir ao banheiro fora de casa. Mas quando o relógio marcava 8 da noite, ele sentava na poltrona, assistia ao jornal e tentava compensar a sede do dia inteiro. Ele tomava grandes quantidades de água de uma vez só. E para piorar o cenário inflamatório, ele sempre acompanhava essa água com um lanche rápido, fatias de pão branco, bolachas ou um doce generoso que a esposa, a dona Marta, deixava no armário. Ele fazia isso e ia deitar, acreditando que estava nutrindo o corpo para dormir bem. E é aqui que a maioria dos homens se engana, sem perceber que estão acionando uma bomba relógio na própria pelve. Quando você ingere uma quantidade massiva de carboidratos simples e açúcar pouco antes de dormir, o seu corpo sofre um pico violento de insulina. A insulina alta durante a noite, momento em que o seu metabolismo deveria estar em repouso absoluto, age como um sinal de estresse químico. Ela promove um ambiente favorável à inflamação sistêmica. E qual é a glândula do corpo masculino mais sensível a esse ambiente inflamatório noturno? A próstata. Para você visualizar de forma clara, imagine a sua próstata como uma esponja natural que envolve um cano muito fino, que é a sua uretra. Quando o terreno biológico está equilibrado, essa esponja é macia e o cano fica totalmente livre para a água da caixa, a sua urina, descer sem atrito.
Mas quando o Valdir jogava aquele pico de açúcar e insulina no sangue toda noite, ele estava mergulhando essa esponja em um líquido irritante. A esponja absorvia esse estresse e começava a inchar. O tecido prostático aumentava de volume gradativamente. O que a indústria muitas vezes não quer que você saiba sobre esse processo é que forçar o sistema com remédios agressivos não desliga a causa do inchaço. Com a próstata inchada pela inflamação crônica, aquela esponja apertava o cano fino. O fluxo urinário do Valdir ficava estrangulado. E como ele havia bebido muita água de uma vez, só logo antes de deitar, a bexiga dele enchia rapidamente no escuro. O cérebro entrava em desespero, enviando sinais de urgência. Ele levantava de sobressalto, corria para o banheiro e a urina não descia, porque o cano estava apertado pela esponja inflamada. Ele voltava para a cama com o coração acelerado e a mente alerta. O sono profundo, aquele que restaura as células e apoia a produção de testosterona naturalmente, era completamente destruído. O corpo do Valdir passava a madrugada inteira em estado de defesa, sem conseguir relaxar. E um corpo que não relaxa, não se regenera. E aqui entra a peça do quebra-cabeça que liga o seu cansaço matinal àquela falha constrangedora no quarto. A privação crônica de sono e o ambiente inflamatório constante começaram a cobrar um preço caríssimo na qualidade de vida masculina do Valdir. O cansaço virou rotina. A paciência com os netos desapareceu. Mas a dor mais aguda aconteceu em uma noite de sábado. A dona Marta, percebendo o distanciamento dele, tentou uma aproximação carinhosa. Ela encostou no ombro dele. O clima mudou no quarto. O Valdir sentiu o desejo mental, ele queria corresponder. Mas quando o corpo precisou enviar o fluxo sanguíneo para a região pélvica, o sistema simplesmente não respondeu. A ereção foi fraca, hesitante e desapareceu em poucos segundos. O Valdir sentou na beirada da cama, cobriu o rosto com as mãos e sentiu o peso de uma masculinidade que parecia estar escorrendo pelos dedos. O bloqueio não era falta de amor. Era uma falha mecânica de um sistema exausto. Mas existe uma saída lógica para esse ciclo. E ela começa quando você fornece ao seu organismo o suporte tático que ele perdeu ao longo dos anos. Eu expliquei para o Valdir que a ereção depende de vasos sanguíneos flexíveis e de um fluxo de sangue desimpedido. Quando o corpo está cronicamente inflamado pelas escolhas noturnas e exausto pela falta de sono, os vasos enrijecem. Eles perdem a capacidade de relaxar e acomodar o sangue necessário para a firmeza. Para ajudar o corpo a sair desse estado de alerta e apoiar a saúde da próstata, a natureza oferece compostos específicos. A ciência botânica estuda profundamente o extrato de sal palmetto, por exemplo. Esse ativo não é uma mágica instantânea, mas ele atua no organismo masculino, ajudando a promover um ambiente celular muito mais favorável. Ele auxilia o corpo a proteger a glândula prostática daquela inflamação excessiva, permitindo que a esponja encontre o equilíbrio e pare de esmagar o cano da uretra. Muitos pacientes me perguntam como ingerir tudo isso sem gastar uma fortuna nas farmácias. A boa notícia é que a tecnologia avançou muito. Existe uma composição natural que une esses ativos nas medidas exatas para oferecer suporte ao seu organismo. Eu deixei um link na descrição para você conhecer depois, mas não saia agora, porque o próximo erro que vou mostrar destrói a sua testosterona em dias. Quando o Valdir entendeu que precisava apoiar o corpo, em vez de forçá-lo, nós mudamos a estratégia. O primeiro passo foi reorganizar o hábito da água, distribuindo a hidratação ao longo do dia para não afogar a bexiga à noite. O segundo passo foi eliminar o lanche pesado antes de deitar, cortando o combustível da inflamação. Mas o terreno biológico dele já estava desgastado e as veias precisavam de auxílio para recuperar a flexibilidade perdida. É aqui que entra o papel fundamental da nutrição inteligente para a saúde sexual masculina. Só que existe um detalhe invisível na sua circulação que, se não for apoiado corretamente, impede qualquer melhora real na sua firmeza. Para que o sangue volte a circular com qualidade e preencha os espaços necessários na hora da intimidade, os seus vasos precisam de um sinalizador que favoreça o relaxamento. A L-arginina é um aminoácido estudado por seu papel na via do óxido nítrico no corpo humano.
Quando você fornece L-arginina ao seu sistema de forma consistente, ela ajuda as paredes das suas artérias a se manterem mais flexíveis, como mangueiras que voltam a ficar maleáveis. Isso apoia o fluxo sanguíneo não apenas para a região pélvica, mas para as suas pernas e para o seu coração. No entanto, para que esse processo funcione de forma otimizada, a L-arginina exige a presença de minerais de suporte. O zinco atua exatamente nesse ponto, participando ativamente do metabolismo masculino e ajudando a manter o equilíbrio necessário para que a sua próstata após os 60 anos funcione com muito mais conforto. Quando nós analisamos a saúde masculina sob a ótica do terreno biológico, o detalhe invisível na sua circulação dita absolutamente todas as regras de como o seu dia vai começar. O corpo de homens acima de 60 anos passa a exigir uma manutenção muito mais inteligente e focada. Não basta apenas tentar forçar um vaso sanguíneo a abrir de forma artificial. A urologia preventiva moderna entende que a vitalidade depende de um ambiente interno propício. E o grande maestro desse ambiente é a sua testosterona. O problema que afeta milhões de homens não é necessariamente a fábrica parar de produzir o hormônio. O grande obstáculo é o sequestro hormonal. A rotina de privação de sono do Valdir, somada àquela alimentação noturna que gerava picos de insulina, criava um terreno de estresse altíssimo. Esse estresse crônico sinaliza para o fígado produzir uma proteína que simplesmente se liga à testosterona, deixando-a indisponível. Você produz o hormônio, mas ele não consegue atuar nas células musculares ou na sua saúde íntima masculina. A energia despenca. Só que aqui tem um erro ainda mais perigoso que a maioria dos homens comete ao tentar reverter essa letargia profunda. Muitos buscam soluções injetáveis ou artificiais, achando que o problema é falta de produção. Na verdade, aprender como aumentar testosterona naturalmente significa apoiar o corpo para que ele pare de desperdiçar o que já fabrica. A natureza oferece suportes botânicos altamente estudados, como a raiz de maca peruana e ativos complementares, que auxiliam o organismo a promover um ambiente celular favorável. Quando esses nutrientes atuam em sinergia, eles oferecem um suporte tático para o metabolismo masculino. Eles ajudam a manter a testosterona circulante livre daquelas amarras proteicas. A consequência direta de um corpo bem nutrido é o retorno gradual da disposição, da força muscular e da confiança mental. O Valdir entendeu que o tratamento natural de disfunção erétil não é um milagre que atua em 5 minutos, mas sim o fornecimento diário de matéria-prima para que a própria biologia encontre o seu equilíbrio perdido. Nós ajustamos a janela de hidratação dele, retiramos o açúcar do período noturno e introduzimos o suporte nutricional focado em favorecer o fluxo sanguíneo e a saúde da próstata. O que a indústria não quer que você saiba sobre esse processo é que as pequenas vitórias diárias constroem a verdadeira resistência do seu organismo. A primeira mudança que o Valdir notou não ocorreu no quarto de casal, mas sim em uma manhã de quinta-feira, na mesa da cozinha. Ele acordou, abriu a janela do quarto e sentiu o vento frio no rosto. E então ele parou. Ele percebeu que havia dormido 5 horas ininterruptas. O cérebro dele não havia disparado nenhum alarme de urgência no meio da madrugada. Aquele suporte contínuo para a próstata, após os 50, estava auxiliando a glândula a encontrar o seu tamanho de conforto, reduzindo a irritabilidade que antes espremia o canal da urina. A bexiga conseguiu armazenar o líquido sem desespero. Quando ele caminhou até o banheiro logo cedo, o fluxo urinário estava muito mais constante, sem aquele gotejamento sofrido. O alívio no rosto dele, que ele me descreveu na consulta seguinte, era a prova visual de que a qualidade de vida masculina estava retornando. Um homem que consegue dormir uma noite inteira acorda com um nível de paciência e foco completamente diferente. A dona Marta notou isso no mesmo dia. O marido, que antes tomava café de cabeça baixa e calado, estava comentando as notícias e sorrindo. O terreno biológico dele estava respondendo ao suporte nutricional e à ausência de agressão noturna. E é aqui que a maioria dos homens se engana, acreditando que apenas dormir bem já é o limite máximo da recuperação que eles podem alcançar. Um corpo que passa a descansar corretamente ganha a oportunidade de reconstruir tecidos
e otimizar a circulação. A saúde do homem 60+ depende intimamente do movimento. Como o Valdir acordava com muito mais energia, nós introduzimos uma rotina essencial. Ele passou a aplicar exercícios para homens acima de 60 de forma muito segura. Começou com caminhadas vigorosas de 30 minutos no fim da tarde, na praça perto da casa dele. O movimento físico constante atua como uma bomba hidráulica secundária. A musculatura das panturrilhas, ao contrair e relaxar, ajuda a empurrar o sangue de volta para o coração, favorecendo uma circulação sistêmica muito mais eficiente. Junto com a caminhada, a alimentação saudável para homens se tornou o pilar da casa. Pedaços nobres de proteína, gorduras de boa qualidade como o azeite e o abacate, e uma redução drástica nos ultraprocessados. Tudo isso fornecia o material genético que as células precisavam para utilizar os suplementos botânicos de forma máxima. A L-arginina, agora circulando em um ambiente limpo e oxigenado pela caminhada, encontrava as paredes das artérias preparadas para relaxar e dilatar. O fluxo sanguíneo passou a descer para as pernas e para a pelve com uma fluidez que ele não sentia há mais de uma década. Mas existe um detalhe invisível nessa reconstrução que muda para sempre a forma como um homem se enxerga no espelho. O corpo humano não funciona em peças isoladas. Quando você apoia a circulação, promove o conforto prostático e ajuda a manter a testosterona livre com o auxílio do zinco e de ativos botânicos, a saúde sexual masculina ressurge como uma consequência natural de um corpo harmonizado. E a prova definitiva dessa otimização aconteceu em um feriado prolongado. A casa estava tranquila. A dona Marta estava sentada no sofá da sala lendo um livro, a luz amarela do abajur criando um clima acolhedor. O Valdir havia passado o dia inteiro ativo, cuidando do jardim, e não sentia aquela exaustão paralisante que antes o derrubava no meio da tarde. Ele tomou um banho, vestiu uma roupa limpa e sentou ao lado dela. A conversa fluiu de forma leve. A cabeça dele não estava preocupada em calcular quantas horas de sono ele conseguiria ter antes de a bexiga gritar. A mente estava totalmente presente no momento. Quando ele olhou para a esposa, o desejo que nasceu não foi acompanhado daquele medo gélido da falha. O instinto tomou a frente. Só que aqui mora a diferença brutal entre um organismo esgotado e um organismo que recebe o suporte tático diário. O cérebro dele enviou o sinal biológico. A testosterona livre, agora abundante e disponível no sangue bem nutrido, acionou os receptores cerebrais com precisão. O corpo exigiu a vasodilatação. O óxido nítrico, apoiado pela nutrição constante e pela inflamação reduzida, sinalizou para que as artérias pélvicas relaxassem profundamente. A resposta não foi artificial, não foi dolorosa e não colocou o coração dele em risco. A resposta foi incrivelmente natural. O sangue preencheu os vasos com consistência. A ereção fraca do passado, aquela que gerava choro contido e vergonha, deu lugar a uma firmeza orgânica, sólida e sustentada por um metabolismo que estava finalmente operando a favor da vida. Ele segurou a mão da Marta, os olhos se cruzaram, e a segurança que ele transmitiu naquele segundo apagou todos os meses de distanciamento que eles haviam sofrido. A sexualidade na maturidade não é um espetáculo de acrobacias. É a presença firme, respeitosa e constante de um corpo, que voltou a obedecer aos comandos de quem o habita. O que a grande indústria tenta ofuscar com promessas imediatas é que o seu corpo exige tempo e matéria-prima para voltar a ser o seu maior aliado. Naquele quarto, a frustração deu lugar à conexão. O Valdir conduziu o momento com a tranquilidade de quem confia na própria máquina. A perna não repuxou com cãibras, porque o oxigênio estava chegando aos músculos. O fôlego se manteve estável. A saúde masculina 60+ dele havia sido resgatada não por um passe de mágica, mas pela decisão adulta de parar de agredir a própria biologia antes de dormir e começar a fornecer as peças que faltavam na engrenagem. Quando ele voltou ao meu consultório semanas depois, a postura era outra. Os ombros estavam relaxados, a respiração estava calma, e ele me cumprimentou com um aperto de mão firme. Ele não precisou usar muitas palavras para descrever a melhora.
O semblante de um homem que retoma as rédeas da própria qualidade de vida fala por si mesmo. O cansaço crônico havia recuado. O medo da noite havia desaparecido. Ele entendeu que a próstata após os 60 anos, quando amparada por hábitos corretos e nutrientes precisos, não precisa ser uma sentença de urgência e desconforto. E é nesse exato momento de lucidez que a escolha do seu futuro passa a estar unicamente nas suas mãos. A grande tragédia silenciosa que eu presencio diariamente é o conformismo covarde. Homens que sentem a energia sumir, que aceitam a ereção falha e a madrugada interrompida simplesmente porque ouviram de alguém desinformado que a velhice é um fardo pesado. O declínio acelerado e a dor são escolhas. Negar ao seu organismo os ativos que favorecem o fluxo saudável, os minerais que apoiam a produção hormonal e os nutrientes que auxiliam na manutenção do conforto prostático é assinar voluntariamente um atestado de dependência para as próximas décadas. O seu sangue pede oxigenação. As suas células pedem suporte celular. A sua parceira espera pelo retorno daquele homem vigoroso e inteiro. Continuar aceitando um ambiente corporal inflamado e tenso é escolher viver pela metade. A medicina preventiva e a ciência dos compostos naturais oferecem uma via segura para que você crie um terreno biológico otimizado. Assumir essa responsabilidade é um ato de autopreservação e profunda inteligência. O corpo humano responde com gratidão quase imediata quando você remove a agressão e entrega o suporte tático necessário. Você já viu as provas e conheceu histórias reais. A idade não define a sua potência. Não aceite perder a sua melhor versão. Clique agora no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e conheça a fórmula natural completa que tem devolvido a virilidade e a energia para milhares de homens. A mudança começa com essa decisão.